Bruno, a gente tem falado bastante a respeito de toda essa preocupação com o cenário brasileiro, principalmente na questão dos gastos fiscais, parafiscais, teto de dívida e tudo mais. E a gente está vendo um cenário parecido lá nos Estados Unidos, né? A questão fiscal está bastante presente, bastante latente, e o presidente eleito Donald Trump segue reforçando essa postura de que precisa de mais dinheiro, precisa elevar ou até mesmo acabar com o teto da dívida. Tem gente até fazendo analogia que o Trump aderiu ao gasto é vida. É claro que tem as devidas proporções. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua análise aí justamente sobre esse cenário. Se um gasto é vida na maior economia do mundo, as consequências ou até mesmo os impactos que isso pode causar. Gasto não é vida nunca, né? Isso é um contrassenso do próprio Trump, né? Porque se ele trouxe o Elon Musk para ter, digamos, uma consultoria privada ali no corte de gastos e colocou um time que inclusive já publicamente se mostrou favorável à diminuição do déficit, né? Teve aquela política 333 e um dos pontos dos três é trazer o déficit público, diminuir de 6, 7% do PIB que está para 3% do PIB, ou seja, basicamente cortar o déficit pela metade. Em um cenário em que ele está cortando ou cortará impostos, significa que você precisa cortar gastos sim ou sim. Se você corta impostos, que eu super apoio, mas você não diminui os teus gastos, o teu déficit vai aumentar. Se o teu déficit aumenta, significa que isso é inflacionário. Ao ser inflacionário, você precisa subir a taxa de juros. Tanto é que o DXY ultrapassou 109 pontos, ou seja, o DXY é o índice do dólar frente às 6 principais moedas no mundo, o dólar se fortalecendo frente a todas as moedas, porque, obviamente, já mostrando que os juros ficarão ou permanecerão mais altos nos Estados Unidos. Veja o próprio título de 10 anos dos Estados Unidos lá, pagando novamente 4,70, né? Chegou a bater quase 4 há pouco tempo e voltou para 4,70. Então, nós teremos, como a gente fala há muito tempo, uma próxima década, aquele mundo antigo de, digamos, exportar deflação, uma inflação próxima a zero, com juros muito baixos, acabou. O Banco Central, os bancos centrais passaram muito de todos os limites de injetar liquidez no sistema, deles mesmos intervirem e comprar participação em empresas, participação em títulos públicos para manter taxas de juros artificialmente baixas. Isso estimulou uma bolha e agora a gente precisa subir as taxas de juros para conter essa inflação. Veja que a própria inflação dos serviços nos Estados Unidos vem repicando. Então, quando ele fala isso, é um contrassenso versus o fato que ele também já se pronunciou de querer um dólar mais fraco. Como é que ele quer um dólar mais fraco para estimular a exportação e diminuir o déficit comercial americano, se ele fala que quer aumentar os gastos? E se ele trouxe pessoas para cortar o déficit, como é que ele fala ontem que é a favor de aumentar o teto de gastos porque precisa gastar? Então tem aí um discurso duplo, né? Que a gente vai precisar ver na prática o que vai acontecer. Na minha opinião, os Estados Unidos têm tudo para decolar e continuar abrindo o gap, por exemplo, como a Europa, em 2008, 2009, ali na crise, o PIB per capita dos dois era basicamente igual. Hoje, dos Estados Unidos, é o dobro. O PIB nominal 50% dos Estados Unidos é maior do que da Europa, que alguns anos atrás também eram iguais. Então, a gente precisa entender que os Estados Unidos têm, principalmente do seu ponto de vista de desregulação, um campo gigante de crescimento, de continuar liderando esse desenvolvimento no mundo, mas ele precisa cortar gastos sim ou sim. Ô Bruno, rapidamente, se a postura não modificar, ou pelo menos não adequar o discurso, a gente pode ver uma queda forte aí nas bolsas, assim como já foi visto ontem, depois das falas, depois até mesmo dessa apreensão com os títulos e com as projeções do Fed? Eu não sei se vai ser agora, se é esse ano, porque a gente precisa ver na prática o que ele vai fazer, né? Mas que claramente os mercados se antecipam ao movimento, sim. Não acho que será agora, eu acho que o mercado dá todo o benefício da dúvida de um timaço que ele está colocando ali para ele, o próprio discurso de corte de gastos desse time como um todo, a própria presença do Elon Musk para eventualmente ajudá-lo a cortar esses gastos, a desregulação americana, desburocratização americana, né? O incentivo à inteligência artificial, a criptoativos, à indústria aeroespacial, são 3 pontos extremamente relevantes. Então eu acho que os Estados Unidos têm ali o benefício da dúvida, não acho que o mercado terá uma correção agora, mas lembre-se também, não vamos esperar uma crise chegar para os mercados corrigirem. Assim como ele provavelmente antecipou esse movimento de inteligência artificial, etc., levando para que ações estejam valorizadas ou negociadas a preços
a múltiplos extremamente interessantes, a correção também poderá vir antes de uma eventual crise. Né?